Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Eu quero trazer hoje para você uma palavra que sempre impacta o meu coração. É a palavra que fala de Jesus como o servo. Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, se fez homem e viveu como servo. Mas o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, ele falou para aquela igreja essa declaração: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo estava querendo dizer com a expressão Jesus Cristo crucificado? Nós precisamos entender a realidade das igrejas naquela época. Paulo era um apóstolo, Paulo era um plantador de igrejas. Ele viajou pela Ásia Menor, ele plantava igrejas, ele estabelecia lideranças e ele então ia para outro lugar, plantava mais uma igreja, estabelecia aquela igreja, ia para outro lugar e ficava constantemente levando o evangelho ao mundo gentílico. E existia também muitas distorções naquela época. Existiam, por exemplo, falsos apóstolos que chegavam pregando outro evangelho. E eles pregavam uma sabedoria diferenciada, uma sabedoria superior, uma sabedoria mística. E eles diziam que Jesus era a expressão de uma sabedoria mística, que você, para acessar ali uma elevação espiritual, precisava acessar esse tipo de sabedoria, eram chamados gnósticos. E Paulo combatia essas heresias dentro da igreja, e aquela igreja de Corinto estava sofrendo com a inserção ali de falsos apóstolos. E ele discorre então no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Coríntios, sobre a importância da cruz, a importância de você ser submisso à cruz e não falar com um aspecto de sabedoria humana, com uma falsa sabedoria humana. Aí ele diz para a igreja de Corinto: eu decidi não saber nada a não ser Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado, o que ele significa para mim e para você? Eu não posso deixar de me lembrar, de recordar do capítulo 53 do livro de Isaías, o capítulo do servo sofredor. Isaías foi um profeta que viveu há 750 anos antes do nascimento de Cristo. Mas nesse capítulo em específico, ele declara uma visão de um servo sofredor. Ele praticamente descreve o suplício de Jesus na cruz, ele praticamente descreve aquilo que Jesus passou enquanto homem, que ele esteve aqui por 33 anos. Então Isaías fala assim em 53, no versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores. Então, nós precisamos entender que Isaías descreve algo impressionante. Descreve Jesus como um homem rejeitado pelos homens. Você pode fazer a ideia de Jesus ser uma pessoa rejeitada, ser uma pessoa insignificante. Jesus não tinha a aparência que nos atraísse. Isso também é dito pelo profeta Isaías. Mas, provavelmente, amados, se nós vivêssemos na época de Jesus, ele provavelmente não chamaria atenção como homem. Ele seria igual a um homem comum. Ele teria sofrido as mesmas angústias, teria sofrido as mesmas dificuldades. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou. Jesus era um homem comum. E ele, então, isso não era uma fraqueza, mas ele precisava se fazer um homem comum para se fazer humano como nós. Jesus, por amor, ele se fez humano como nós, ele se rebaixou à nossa humanidade. E nós, provavelmente, se vivêssemos na época dele, não íamos diferenciá-lo de um homem comum, porque ele se fez pecado por mim. Ele se fez pecado por mim, e naquela cruz ele representou o homem caído, ele representou o homem pecador. Ele que viveu em fidelidade sem pecado, ele pôde naquela cruz do Calvário representar a mim e a você, pecadores.
Ele levou na sua carne o nosso pecado. Ele levou como um homem, como um ser humano na carne, o nosso pecado. Então, para nós, isso é confrontador, porque muitas pessoas gostam de Jesus, apreciam Jesus, admiram Jesus, e as forças das trevas não tem problema nenhum com isso. Porque você pode gostar de Jesus como um sábio, como um filósofo, como um homem que foi um espírito elevado, mas quando você entende Jesus como aquele que levou na cruz o meu pecado, isso confronta a minha vida, isso confronta a sua vida, porque ele morreu como um pecador por causa do meu pecado. E aí eu preciso admitir que eu sou pecador. Eu preciso admitir que eu não sou tão bom assim. Eu preciso admitir que eu não tenho tantas virtudes como eu acho que tenho. Por quê? Porque foi preciso Jesus morrer pelo meu pecado. Ali naquela cruz, ele foi o servo sofredor que levou o seu pecado e o meu pecado, a sua miséria e a minha miséria. A Bíblia fala em Isaías 53, no versículo 7, que como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele foi um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. E por que será que Jesus ele permaneceu calado sem dar uma palavra, sem dar um pio? Porque Jesus é o Filho de Deus. Mesmo no ser humano Jesus, residia toda a autoridade do Pai. Se Jesus desse uma ordem, a crucificação era cancelada. Se Jesus reclamasse para um soldado, o soldado paralisava. Se Jesus dissesse, eu quero sair daqui, ele sairia na hora. Por isso ele teve que anular todo esse sentimento de repulsa, de rejeição, aquela tortura, aquela dor, e teve que se calar para não usar a autoridade que ele tinha. Jesus, ele se entregou de livre e espontânea vontade, e ele nunca usou as prerrogativas do Filho de Deus naquela cruz. Ele foi fiel a vida inteira, e isso me confronta, porque isso me chama a fidelidade na minha vida. Se ele morreu por mim, eu preciso viver a vida dele, e se a vida dele foi fiel, a minha vida precisa ser fiel também. A cruz é confrontadora, por isso que as pessoas muitas vezes se resistem em crer na cruz, resistem em adotar a obra da cruz para a sua vida. E Jesus foi fiel por toda a sua vida. Mas essa fidelidade, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, fala assim, porque também Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses fala que Jesus ele se rebaixou como um servo, e por causa da sua fidelidade, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus esteja tudo e todos. Tudo converge para Cristo. Jesus hoje tem toda a autoridade, então Jesus hoje, ele é um rei soberano. Jesus é um vencedor, porque ele venceu o pecado e a morte. Jesus venceu a vitória nossa. Então nós somos vitoriosos nele, se vivermos a vida dele, se formos fiéis a ele. Jesus hoje é um rei soberano. Mas Jesus, antes de ir para o Pai, já ressurreto em glória, ele reúne os seus discípulos e ele dá uma incumbência para a sua igreja. Ele fala em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, ele fala, portanto, ide por todo mundo, pregue o evangelho, ensine. Ele delega a sua missão à igreja. E qual é a sua missão? É ser um rei? É ser um soberano? É ser poderoso? Não, amados. Jesus é um soberano, Jesus é o rei, Jesus é poderoso, Jesus está à direita do Pai, porque Jesus cumpriu a sua missão de servo. Jesus hoje está em corpo glorificado, ressurreto eternamente, mas ele deixou a sua igreja, que é o seu corpo na terra, e nós ainda não estamos em corpo glorificado. Nós não estamos glorificados, nós estamos passando pelo mesmo processo que Jesus passou de humanidade. Portanto, a igreja hoje, corpo de Cristo na terra, ela é o representante do servo sofredor.
Nós somos o servo sofredor que Jesus foi, porque nós levamos a fidelidade de Jesus para as outras pessoas. A tua fidelidade a Jesus vai tocar vidas. A tua fidelidade a Jesus vai levar outras pessoas para Jesus. E você só vive isso se você for um servo como Jesus. Por isso a igreja, ela não vai dominar, ela não vai reinar, ela vai ser uma oposição ao sistema. Ela vai ser uma pedra no sapato do sistema. Ela vai atrair perseguições, ela vai atrair dificuldades porque ela vai contra a cultura do mundo, contra o sistema do mundo. A igreja não vai reinar sem o rei, mas vai chegar um dia em que o rei vai voltar. E aí os que estão mortos ressuscitarão, e os que estão vivos serão transformados. Nós seremos glorificados com ele. Nós seremos glorificados com Jesus. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, fala assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Reinar com Cristo é uma promessa, mas é uma promessa que depende da nossa fidelidade de servo. Assim como Jesus reina, porque ele foi fiel como um servo, nós também reinaremos se nós formos fiéis a ele como servos. E isso implica a minha vida, implica a sua vida. Qual postura de cristianismo nós estamos vivendo? Nós queremos reinar, nós queremos atrair admiração, nós queremos atrair prosperidade, nós queremos atrair a honra do mundo? Ou nós queremos servir a Cristo, sendo um testemunho vivo onde nós vamos? A minha atitude vai definir o meu futuro. Seja fiel a Cristo, para que você reine com Cristo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.